Boa noite, Igreja Paz. Queria pedir desculpa desde já. Minha voz está um pouquinho ruim, por causa, acho que a mudança de clima também. Já estão 6 meses lá em São Paulo, aí peguei um ar puro aqui, acho que o corpo não gostou muito não. Mas para quem não me conhece, você já falou um pouquinho, meu nome é Moisés, sou ovelha dessa casa, fui enviado como seminarista. Hoje eu sou seminarista lá na Igreja Metodista do Brás. E nesse período de férias, o pastor Fabiano tirou. Está de férias de São Paulo, vão trabalhar em Itaperuna. Então, antes de tudo, eu queria agradecer também a presença dos meus pais que estão aqui, os amigos também que estão ali atrás. E é algo muito importante, que acho que é a primeira vez, obrigado, Tilo, que eles vão me escutar ministrando. E quando eu estava refletindo e orando, pedindo para Deus, o que eu vou falar? Eu estou indo para minha casa, minha igreja local, o que eu vou falar? Deus me lembrou muito lá na minha experiência de quando eu tomei a decisão de vir para essa casa. Eu estava num momento meio de incertezas da vida e Deus tratou sobre mim sobre o amor. Então eu peço que os irmãos abram comigo no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Esse versículo é clássico. Minha mãe, esses dias, ela estava conversando comigo, falou desse versículo, ela nem sabia que eu já tinha colocado aqui na pregação. João 3,16. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Algo que me chama muita atenção nesse versículo é a parte que Deus fala que Ele amou o mundo de tal maneira. E essa tal maneira não fica um tamanho específico, é enorme. Irmão, se quiser se sentar, pode se sentar. Essa tal maneira é um amor único, um amor grande. Eu escuto algumas pregações lá, eu tive a oportunidade de ir em algumas igrejas. E você imagina o tamanho de um avião, ele é grande. O tamanho dos gigantes, ele era grande. O tamanho das montanhas, elas são grandes. Você imagina o tamanho de muita coisa, mas esse amor não tem um modelo de medida para esse amor. E para nós podermos entender um pouquinho mais sobre esse amor divino, a gente teria que começar a pensar quais são os tipos de amor. E eu fui pesquisando na internet e acabei vendo 4 tipos de amor. O primeiro é o amor storge, é um amor fraternal. É tipo um amor com um irmão, tipo que eu tenho com meu irmão. A gente briga direto, meus pais são aqui de prova. A gente sempre teve essa cultura mesmo. Que é irmão, o irmão querendo ou não sempre vai estar brigando. Mas no final de tudo o que vai prevalecer é o amor. Vocês vão estar, a gente vai estar junto, por mais que a gente briga, 1 minuto depois a gente está unido. Então esse é o primeiro amor, o amor storge. O segundo é o amor filha, um amor de amizade. Eu acho que o fato dos meus amigos estar aqui ajuda um pouquinho a falar que eles me conhecem bem. Eles sabem que eu não sou a paz também 24 horas. Eles sabem que tem vezes que eu irrito eles também, da mesma maneira eles comigo. Só que é a amizade, é aquele amor que você está ali com seu amigo independente. Você está no tempo ruim, está no tempo bom, está na tristeza, está na alegria, está na correria. Você ajuda ele quando ele precisa. Um amigo é isso. O terceiro amor é o amor eros, um amor de paixão. Esse daí eu não tenho muita autoridade para falar, não. Mas posso citar o exemplo dos meus pais, que eles são casados. E por conviver muito com eles, eu vejo também que, por mais que tem dia que eles estão de mau humor, chegam do trabalho estressado, às vezes até eles dão uma faísquinha um com o outro, mas no final do dia está tudo certo, está tudo em paz, que é o amor de um casamento. Eles escolheram amar um ao outro. Essa escolha de amor sobressai toda dificuldade, todos os problemas que tem no casamento, ele sobressai através do amor. E o quarto amor é o que a gente vai dar a maior ênfase, que é o amor ágape. Esse é mais famoso no meio evangélico. Ele traz muito sobre o amor incondicional de Deus.
é esse tal amor. O amor de Deus, ele não tem medida, não tem como a gente mensurar ele. E um dos versículos que me dá um pouquinho dessa ideia é lá em Filipenses 2, 1 ao 9. É um contexto todo, não preciso colocar, se vocês quiserem procurar ler depois. Mas ali fala que Deus abriu mão da sua glória por nós. Eu, quando leio esse versículo, eu fico imaginando, tá Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo lá no céu, tranquilo, conversando, aí eles olham para baixo e vê a gente. E o mundo em caos, todo mundo brigando, um depois do outro, nada entra em ordem, e eles começam a pensar, pô, mandei dilúvio, não aprenderam. Sodoma e Gomorra, não aprenderam. O que eu faço agora? Outro dilúvio não posso fazer, que foi uma aliança que eu fiz. O que eu vou fazer com esse povo? E aí eles começam a conversar, entram num diálogo, e eu imagino Deus chegando assim para Jesus e falar, então, você lembra lá de Abraão, Isaac, no monte? O cordeirinho que foi lá para salvar Isaac? Então, o cordeiro é você. Hoje é você quem vai. E naquele momento Jesus foi e abriu mão da sua glória. Imagina, gente, você. Finge que você imagina agora, só imagina mesmo. Você está lá no céu, soberano, recebendo o louvor de todos os anjos. Você pode fazer tudo. Você é Deus. Você tem todo o poder, você tem tudo. E você olha para baixo e fala, cara, eu vou abrir mão de tudo para ir lá para a terra, sofrer, ser humilhado, esquartejado, sofrer das piores humilhações, morte de cruz, que chega a ser a morte mais humilhante daquela época. Fazer tudo isso por amor. E literalmente, ele abriu mão de tudo que ele tinha, abriu mão de toda a glória dele, por amor. E algo que me leva muito a refletir é o que Deus fala em troca desse amor. Ele nos amou de tal maneira, ele se destituiu da glória dele, ele sofreu, habitou entre nós. E qual foram as coisas que ele pediu em troca? Uma coisa que ele pediu foi, lá em Marcos 12:30, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Em troca desse tal amor de Jesus, esse amor poderoso dele, esse amor que ele abriu mão de tudo, ele só pediu para que a gente amasse ele acima de tudo, para que nós também pudéssemos refletir. Lá no livro de 1 João, ele fala, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então não é algo que a gente tenta dificultar. Eu lembro da música do Thales Roberto, lá na minha adolescência, que falava, é fácil demais viver em paz, a gente é quem complica tudo. E querendo ou não é fácil, a gente tem que viver o amor, não o amor que nós queremos dar, mas o amor que Jesus nos ensinou, o amor que ele deu por nós, ele deu a vida dele. Quem somos nós para não amarmos ele? Uma história que, essa parte é engraçada de novo, que meu pai comentou comigo essa semana. Uma história que eu preparei para citar aqui também é a história do jovem rico, que meu pai pregou sobre isso semana passada na igreja que ele foi. E eles não sabiam nada disso. Que se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 10, de versículo 17 ao 22. Eu vou dar uma ênfasezinha aqui rapidinho, no versículo 21, que ele fala que Jesus olhou para ele com amor. Jesus tratou o jovem com amor. Mas o ponto principal dessa história aqui é o jovem em si. Porque ele tinha tudo. Ele era um jovem rico. Ele tinha o dinheiro, ele tinha as riquezas, ele tinha nome, ele tinha poder na época, ele era um homem íntegro diante da lei. E ele chegou e foi até Jesus e perguntou, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Só que um ponto importante aqui é que se ele era um jovem íntegro perante a lei, querendo ou não, naquela época, ele já teria vida eterna. Mas mesmo assim ele teve aquela dúvida, o que eu preciso para herdar essa vida eterna? E eu estava pensando sobre isso e algo que me levou é que ele tinha um vazio. Ele, por mais que ele tinha todo o dinheiro, por mais que ele tinha poder, tinha nome,
tinha riqueza, tinha autoridade, ele mesmo assim tinha um vazio dentro dele, um vazio que ele não sabia com o que preencher, um vazio que sempre levava ele a querer algo mais. E algo que eu fui pensando muito é que lá em Pascal, ele diz: no coração do homem tem o vazio do tamanho de Deus, e só Deus pode preenchê-lo. E, querendo ou não, esse vazio que ele tentou preencher com riquezas, com os poderes, com as autoridades, até mesmo vivendo perante a lei 24 horas, não cobriu o vazio que ele tinha no coração, que era de aceitar esse amor de Deus. E você vai percebendo isso, vai enfatizando isso quando você pega e vê a parte que Jesus pede. E Jesus chegou para ele quando ele perguntou o que ele precisaria e falou: você só tem que vender tudo que você tem, dar o dinheiro para os pobres e me seguir. Nessa hora a Bíblia fala que ele saiu triste. Ele foi embora triste nesse momento. Então ali eu deduzi que, por mais que ele queria a vida eterna, os bens que ele tinha, aquilo que supriu o vazio dele, momentâneo aqui na terra, importava mais para ele do que a vida eterna, querendo ou não. E quando nós pensamos nesse ponto de vida eterna, momentâneo, ele se importava muito nos bens aqui, que aquilo estava suprindo o vazio. E eu fui refletindo, quantas vezes, o que eu tenho colocado para muitas vezes suprir esse vazio desse amor? Às vezes a gente está em casa, está desanimado para vir na igreja e a gente acaba indo sair, porque aquilo ali vai me dar uma alegria naquele momento. Às vezes a gente tem o dinheiro aqui para dizimar e a gente prefere comer um lanche, uma pizza. Por quê? Por causa que é a nossa prioridade, aquilo vai suprir o momento ali na nossa vida. Mas o foco de tudo tem que ser as coisas eternas. E algo que me chamou muita atenção no sermão 17 de John Wesley é que ele diz que a sua alma seja cheia do amor por ele, Deus, a ponto que você não ame coisa alguma, se não ser por amor a Ele. Então aqui eu acho que ele trata muito bem sobre o que é o amor ágape, o amor que vem de Deus, o amor que Deus pediu para que nós tenhamos com Ele. É aquele amor que, quando nós aceitamos Ele, nós inserimos Ele dentro do nosso coração, Ele torna tudo aqui fútil, tudo aqui passageiro. E é algo que nós temos que trazer ao nosso entendimento. Tudo dessa terra uma hora vai acabar. Tudo aqui vai trazer um prazer momentâneo, vai suprir um espaço momentâneo. A única coisa que pode suprir nossa vida em todos os momentos é Deus, porque Deus está presente na nossa vida e o amor dele é o único. Ele abriu mão da glória dele, ele abriu mão de tudo para estar aqui por amor a nós. Então nós devemos cumprir o único pedido, um dos únicos pedidos que ele nos fez, que é amar a ele acima de tudo. E para finalizar aqui, queria falar um pouquinho sobre o Coríntios 13, 1 Coríntios 13, os 3 primeiros versículos, porque, querendo ou não, não tem como falar de amor sem falar de Coríntios 13. Coríntios 13. Primeiro fala: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. O segundo diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E o 3: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Quando eu leio esses versículos, querendo ou não, ele fala: ainda que eu trabalhe e tenha dinheiro, nada me adiantará. Ainda que eu seja feliz em casa, se eu não tiver um amor de Deus, nada me adiantará. Ainda que eu esteja feliz jogando uma bola, sem o amor de Deus, de nada serve. Ainda que eu esteja feliz com a vida que eu levo, essa vida é passageira, o amor de Deus é eterno, é a única coisa eterna que nós temos. Sem Ele, nada adianta.
Querendo ou não, o amor de Deus é a única coisa que pode nos trazer a alegria final, a alegria eterna, a alegria de Deus, a paz que excede todo entendimento. O segredo da vida está simplesmente em aceitarmos o amor de Deus e nós amarmos a Ele como Ele nos pediu. Nessa noite eu não sei como você está, não sei como tem sido o seu relacionamento com Deus, não sei se você está vivendo um tempo ruim, um tempo de solitude, ou um tempo de solidão, um tempo onde que você prefere correr atrás das suas coisas, tenta suprir a carência com outras coisas, bota outras coisas à frente de Deus. Eu não sei como tem sido a sua vida, se você prefere trabalhar ou ir à igreja, se você dá prioridade ao seu trabalho, seus amigos, dá prioridade a outras coisas a não ser a Deus. Mas eu te convido nesta hora de colocar de pé, fechar teus olhos e tirar um momento de reflexão com Deus. Se quiser se achegar ao altar, pode vir. Se quiser ficar no seu lugar, não tem problema. Mas tire um momento agora de oração com Deus. Converse com Ele, entre em contato com Ele. Ligue sua mente com a mente dEle. Ligue o seu coração com o coração de Deus. Esteja com Ele neste momento. Pergunte qual que é a prioridade da sua vida. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me Pai, vem, Pai, com teu amor, Pai.
puro amor, Pai, no nosso coração, Pai. Pai, que o Senhor esteja presente, Pai, que o Teu amor nos invada, que o Teu amor traga, Pai, a liberdade, Pai. Pai, que o Teu tal amor, Pai, um amor tão grande, que fez o Senhor abrir a Sua glória por nós, Pai. Pai, vem com o Teu amor, Pai, nos preencha, Pai. Preencha esse vazio que só o Senhor pode preencher. Pai, esteja, Pai, preenchendo o vazio dentro de cada um, Pai. Pai, que esse Seu amor venha, Pai, e mude o nosso estilo de vida. Muda o nosso jeito de andar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de viver. Pai, entra, Pai, dentro de nós com Teu amor, Pai. Que Seu amor floresça dentro do nosso coração, Pai. Esteja conosco, Pai. Pai, com esse Teu amor tão grande, Pai. Para que nós possamos te amar também, Pai. Para que nós aprendemos, Pai. Para que nós possamos aprender a te amar, Pai. Nós possamos te amar a cada dia mais e mais, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém.